Programa, Ariel, capas de jornais, não só do Brasil e da Argentina, mas de outros países do mundo, né? Repercutindo essa confusão, e a gente quer saber qual é o sentimento dos argentinos com relação aos episódios de ontem no Pacaembu. Bom dia, Ariel, bem-vindo à redação. Bom dia, Barreto, bom dia a todos. Bom, em Avellaneda, município na zona sul da Grande Buenos Aires, onde o município do Independiente, houve celebração pelo resultado de ontem à noite no Santos. Mas celebração é uma forma de falar, porque foi um festejo triste, limitado, contido, não é aquela coisa de pessoas saindo nas ruas para festejar, porque o clima não era de regozijo devido à polêmica ocorrida com a Conmebol e com os incidentes no jogo de ontem. Fora de contexto, cito as palavras do filósofo espanhol Miguel de Unamuno: venceram, mas não convenceram. Aliás, na véspera do jogo, os torcedores já imaginavam que o contexto prometia problemas e confrontos, e a própria imprensa argentina ressaltou hoje mais a troca de agressões do que a classificação em si. Mas a classificação, tal como cita o jornal esportivo Olé, foi por intermédio de um escândalo. O Olé destaca que o contexto foi muito hostil devido ao 3-0 que a Conmebol concedeu ao Independiente no jogo de ida, devido ao uso do jogador Carlos Sanches, e os incidentes ocorridos em Santos, segundo o Olé, foram um cenário de uma sequência de eventos que prometiam gerar balbúrdia e confusão. O jornal sustentou que é muito difícil analisar o jogo em si, futebolisticamente falando, no meio de tanto escândalo no que denominou de a mãe dos torneios sul-americanos, isto é, a Libertadores. E o Olé sustentou que a Conmebol fica cada vez mais em xeque por suas próprias decisões ou mancadas. E por esse motivo a capa do Olé hoje foi um jogo de palavras. Comebolonqui, que é um mix de Conmebol e bolonqui. Bolonqui é uma das várias formas da gíria argentina. A gíria argentina tem muitas formas para se referir a bagunça, barraco, confusão. E, nesta nossa sessão de gíria portenha, uma variação de bolonqui, uma variação tonificada, seria flor de bolonqui, isto é, traduzindo livremente, seria um imbróglio federal, um abacaxi atômico. Bom, o jornal La Nación indicou que os incidentes do lado de fora do estádio, quando os torcedores do Independiente preparavam-se para entrar, isso é, antes do jogo, não tiveram consequências piores, pelo que eles classificaram de quase um milagre. E o La Nación destacou que, após o intercâmbio de cânticos provocadores entre ambas torcidas, os fogos de artifício jogados perto dos suplentes do Independiente criaram precedentes para mais fogos, tornando-se o que o La Nación classificou de convite ao caos. E por esse motivo, em alusão a como os estádios eram, na América Latina, eram cenários de grande violência entre torcidas há meio século, o La Nación estampou na capa do suplemento esportivo a foto de um policial brasileiro e um torcedor do Santos detido, e a manchete: voltam os anos 60. Segundo La Nación, a Conmebol vive deixando flancos vulneráveis, gerando este tipo de situações. E também acusa o Independiente de ter colocado um jogador que não podia jogar, em referência a Zuculini. O La Nación afirma que pedir raciocínio aos torcedores quando sequer os cartolas têm capacidade mínima para termos registros de jogadores em dia parece demais em sociedades onde o jeitinho e a vantagem vale mais do que a eficiência. Isto é, mais uma crítica ao Independiente. E o jornal Clarín também criticou o conjunto total desta opereta futebolística, com críticas tanto para o Independiente como para o Santos, com a manchete: fúria e suspensão, a coisa que faltava, a série interminável que classificou o vermelho. O vermelho, neste caso, é o apelido do Independiente, Barreto. Muito bem, dando uma passada aqui pela internet, pelo Twitter, os internautas estão, acho que no mesmo tom. O Matheus Gomes Avelino diz que a Conmebol é a maior culpada, né? Nós dissemos aqui que é a culpada original, a confusão se origina da própria bagunça da CBF. O Ademar Alexmovitz diz que a esperança do Santos de reverter a decisão via recurso acabou no momento em que estourou o primeiro rojão em campo, e eu tendo a concordar com ele. Acho que agora a situação do Santos, mesmo no tribunal, fica difícil, fica complicada. Triste ainda foi ver os jogadores do Santos aplaudirem os torcedores no final do jogo.
nós vamos mostrar aqui as reações do Cuca, dos jogadores, já teve até pedido de desculpa aí com relação a esse comportamento, é o Ricardo Rosa Martins. E o Eduardo Zeferino me corrige dizendo que o Boca foi punido sim, eliminado da Libertadores e levou 4 jogos de punição, mas aí só a presença de torcida, né? Depois voltaram atrás. Era grande a punição, depois eles reduziram. Porque na época se falava até do Boca ser suspenso de uma edição futura. Exatamente. Aí voltaram. Eliminado ele foi daquela edição. Eu acho que é bem razoável imaginar que possa acontecer uma coisa semelhante com o Santos nessa competição. Eu acho que vai ser maior. Até porque é conveniente agora para a Conmebol eliminar o Santos. Ela agora tem motivo. Né? Elimina o Santos por um motivo disciplinar. A segunda partida. E aí a confusão toda, todo o processo envolvendo o escalar ou não escalar o Santos acaba. É verdade. Ele deixa de ser relevante. Né? Quer dizer, a Conmebol ficou com a faca e o queijo na mão. Né? A Conmebol, autora, atrapalhada original, né? Não dá nem para chamar de autora intelectual, né? Porque não tem inteligência nenhuma nisso, né? envolvida nisso aí. Muito bem, nós vamos mostrar aqui, né? Eu disse que nós vamos mostrar o comportamento dos jogadores, como é que eles reagiram a isso, né? Não é fácil, né, Júnior? Para quem está em campo reagir a esse tipo de situação. Não, né? Até mesmo porque, por exemplo, a reação da violência, se você tinha 33 mil pessoas, é no máximo de 500 pessoas. Sim. Os outros 32.500 não estavam querendo aquilo ali. Verdade. Estavam querendo um comportamento completamente diferente. Eu acho que o aplauso dos jogadores foram para aqueles, não para aqueles que foram lá querer invadir, esse tipo de coisa. Né? Porque a torcida apoiou também ao longo do tempo todo. Exatamente. Nós vamos mostrar aqui, foi até citado num jornal espanhol, né? Num dos jornais espanhóis que nós mostramos no começo do programa, a atitude do Cuca foi citada. Sim. De sair em auxílio a um dos torcedores que invadiram o gramado. Vamos mostrar? Os policiais estão ali retirando o invasor, que nesse momento é inocente, né? Está com os braços para cima, não fez nada. Eu só estou aqui dentro. Eu só pulei a grade. Mas, né? Não é nada, eu sou trabalhador, tio. Né? Enfim, ele está sendo retirado. E o Cuca vai lá discutir. Ali não é segurança do estádio, não, né? Está de camiseta, mas também é policial. São os policiais que ficam né, com essa roupa mais confortável até para poder... Mas também não é papel do Cuca, né, Marcelo? Por mais boa intenção que ele tenha, e estava cheio de boa intenção o Cuca nesse momento, tentando proteger ali o torcedor, não é papel dele, até porque o torcedor está sem razão nenhuma, né? Claro que não justifica se houve ou não houve ali. Não precisa dar uma gravata nele, né? Não justifica uma gravata. A GM leva, né? Não precisa estar saindo na gravata ali, né? É um mata-leão praticamente ali, né? Não precisa, né? Dessa gravata, né? Não precisa. O torcedor que, vamos lá, gente. O torcedor que está no estádio, ele não pode ser tratado como bandido, a priori. Mas o torcedor que invadiu o campo, ele está cometendo eu não quero usar termo legal errado para não ter informação jurídica. Um ato ilícito. Um ato ilícito, para não falar delito. Mas, né? Ele está no erro. Ele está fazendo o que não pode. Ele já perdeu totalmente a razão. Está no erro. Aí tem uma ação policial envolvida. Aí você pode, como cidadão, considerar que está havendo um excesso de violência. Peraí, né? Pode ser. O Cuca se explicou. Eu prefiro ouvir o que o Cuca falou e a gente comentar em cima da declaração dele. Quando eu estava saindo de campo, um torcedor pelo lado aqui tentou invadir, os policiais o deteram, mas o jeito que o menino estava, eu tentei tirar a gravata que o policial deu nele, que o olho dele já estava saindo e ele estava desesperado. Eu faria isso por qualquer pessoa. Ia tentar só tirar a mão do policial. Falei, você está matando o menino, calma, você não precisa fazer tanta força assim. Faria isso por qualquer pessoa, por argentino, brasileiro, qualquer um. Eu acho que foi uma força exagerada demais que foi dada em cima do menino. E não era necessário, né? A violência, ela gera violência. O jeito que foi feito ali, os torcedores que estavam do lado, todos viram, ficaram... Está errado o rapaz invadir o campo, está erradíssimo, mas não precisa fazer daquele jeito também que foi feito. Não quero ensinar ninguém. Fui só fazer isso, mostrou por isso, você está matando ele, está asfixiando ele, mas não teve o que falaram aí que eu levei porrada, não levei nada, só fui tentar acalmar uma situação. Eu acho que o Vanderlei, o Vladimir também estava.
e outro, enfim, já passou, não tem nada demais. Aí, tirando... enfim, é questão de linguagem, né? Achei a expressão menino meio condescendente com um invasor de campo, mas agindo é o que a gente disse aqui, agindo como um cidadão que achou que a força policial estava excessiva. Eu posso ser voz dissonante, eu acho assim, entrou no campo, está errado, algema e leva. Acho que tem um procedimento padrão, assim, da gravata, o rapaz não estava armado, né? O menino, o homem, o rapaz, não estava armado. Estava fazendo uma... Fecha com o torcedor, vai. O torcedor está fazendo uma bobagem, algema ele e leva para a delegacia dentro do estádio. Acho que esse é o procedimento. Dá uma gravata, como estava sendo dada, tem a imagem, e eu acho que o Cuca olhou e estava perto. Eu estou com o Cuca, não precisa. É uma violência excessiva contra o torcedor. Não precisa. Está errado, mas não precisa fazer isso, eu acho. E é um padrão da Polícia de São Paulo. Eu frequentei muito o estado de São Paulo, apanhei sem ter feito nada e vi gente apanhando, tendo feito coisa de um jeito exagerado. Eu acho, não cabe mais no estádio de futebol isso, eu acho. O Cuca só fez questão na entrevista de dizer que não estava defendendo a invasão. Não, ele estava defendendo o rapaz não morrer numa gravata, é isso que ele está falando. Né? Muito bem, são dadas aí as explicações do Cuca. Nós vamos ouvir mais santistas envolvidos no episódio. Tem um presidente, né? Zé Carlos Pérez. Mas essa entrevista, na verdade, foi dada antes do jogo. E aí envolvia o outro caso todo, né? A questão aí da suspensão do Santos, a perda de pontos, e ele falava em paralisar a Libertadores. A torcida está muito contra o presidente, né? Está sendo cobrado demais. A situação política no Santos, aliás, ela está bem complicada. Vamos com o presidente do Santos, então. Nós vamos direto para o CAS, ou TAS, né? A gente vai direto FIFA, lá já tem 3 processos contra a Conmebol e mais uma, né? E se for possível, paralisar essa competição, porque ela está desmoralizada.